Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Lembrando que este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas por esta programação. Hoje estudaremos a 11ª lição do trimestre com o título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor Ministro, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Amém, pastor. Paz do Senhor, é uma satisfação estar aqui. Está conosco também o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nado Jackson. E auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos João 17. Veremos a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício próprio. Elencaremos a oração feita em prol dos seus discípulos para os proteger e santificar. E, por fim, notaremos a importância da oração de Jesus que manifesta o amor e cuidado que Cristo tem por nós. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia ler o texto áudio desta semana, por favor? Sim, senhor, pastor. O texto áudio nos diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo de número 17, verso 3. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da semana. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E o terceiro e último, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 17, versículos do 1 ao 3 e versículos 11 ao 17. Acompanhe conosco. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 11ª lição que tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Semana passada estivemos estudando a lição de número 10 que teve como título A Promessa do Espírito. E naquela lição nós estudamos o capítulo 14 e capítulo 16, algumas partes do capítulo 14, do capítulo 16 e do capítulo 20 do Evangelho de João.
E nós podemos estudar o primeiro tópico, a promessa do Pai, promessa de enviar outro Consolador, e aqui foi discutido a presença do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo habita os discípulos. Aqui nós apresentamos que desde o Antigo Testamento o Espírito Santo atuava no mundo, só que no Novo Testamento de maneira mais presente, de maneira mais significativa, onde no Novo Testamento o Espírito Santo passa a habitar agora no indivíduo. No Antigo Testamento, de maneira esporádica, conferindo dons, conferindo qualificações para o exercício de atividades e ministeriais, mas no Novo Testamento de maneira agora muito mais significativa, muito mais relevante, muito mais abrangente. E no terceiro tópico nós aprendemos a promessa do Pai no dia de Pentecostes, mostrando que esta promessa não foi apenas para a igreja do primeiro século, mas é uma promessa que se estende até os nossos dias. E hoje nós estamos saindo agora desta sequência de capítulos 14, capítulo 16 e capítulo 20, partes desses capítulos que foram estudados na lição anterior, para estudar o capítulo de número 17. Na verdade, este capítulo de número 17, só contextualizando, nós estamos ainda falando de Jesus no cenáculo. Os irmãos lembram que quando estudamos da lição sobre humildade, o lava-pés de Jesus, Jesus lavando os pés dos discípulos, nós falamos ali do contexto de Judas saindo, pegando pão e saindo para trair Jesus, e a partir daquele contexto do capítulo 13, versículo 31 em diante, o Senhor Jesus começa o seu discurso de despedida e suas últimas orientações, até chegar aqui justamente no capítulo 16. No capítulo 16, eu queria só de maneira introdutória ler alguns versículos no capítulo 16 para contextualizar, que Jesus ainda está no mesmo cenáculo, trazendo orientações aos discípulos, onde Jesus enunciou o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. E aqui nós temos o capítulo 16, versículo 25 em diante, que diz o seguinte: estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então nós temos aqui o desdobramento do capítulo 16, onde o mestre não fala mais por figuras ou por parábolas, ele vai direto ao ponto, e os discípulos de fato compreendem a grande missão do mestre, e o Senhor finaliza o capítulo 16 trazendo uma palavra de consolo. E é dentro desse contexto, evangelista, em que esta oração ela é realizada. Nós temos o lava-pés, o cenário, o lava-pés, nós temos a ceia, nós temos Judas saindo, depois o discurso de Jesus, capítulo 14, 15 e 16, falando sobre o Espírito Santo, sobre todo esse consolo que os discípulos precisavam, porque estavam se sentindo órfãos. E aqui, na finalização do capítulo 16, já o apóstolo João, ele encaixa aí a oração sacerdotal, que tem do mesmo contexto
que é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Então, nós temos aqui um capítulo bem relevante, porque quando nós falamos de oração, nós vemos também uma oração que Jesus ensinou, que foi a oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, ela se diferencia dessa oração, que ela é chamada também de oração sacerdotal, né? A oração sacerdotal do Senhor. Esse termo, pela primeira vez, foi usado no século XVI por um teólogo luterano para descrever, e esse termo traduziu de maneira tão significativa esse momento que até hoje nós conhecemos o capítulo 17 do Evangelho de João como a oração sacerdotal de Jesus. É assim, pastor. Eu achei interessante essa sua construção e já desde agora começo a interceder a Deus, orar, para que os professores também assumam essa postura de construir o cenário dentro do contexto histórico, geográfico, de onde Jesus estava, e assim eles puderem criar essa parte lúdica, né, na mente dos alunos, para que os alunos possam compreender toda a transição dos ensinamentos, do que Jesus tinha feito, todo o processo, né, da Santa Ceia, até este momento que ele começa agora a abrir, para que em seguida ele possa ir para o Getsemane, onde ele é preso e tudo acontece. Então, nesse período aí, intermediário, é onde acontece esta oração. E, ao mesmo tempo, pastor, eu fico pensando aqui que os escritos de João foram 3 décadas, um pouco mais, quase 4 décadas, depois da ascensão de Cristo. E esta palavra foi tão forte, essa experiência foi tão impactante na vida de João, que período depois, anos depois, ele teve a capacidade de escrever minuciosamente. Uma oração onde Jesus fala com o próprio Deus, com o próprio Pai, o Filho fala com o Pai, uma oração que acredito eu, isso aqui é uma questão pessoal, acredito que os anjos nos céus ficaram na expectativa, o que sairá da boca do Filho em relação ao Pai. E nós aqui como seres terrestres, ficamos também pensando nesta oração que é tão impactante. No Antigo Testamento e no Novo Testamento não existe uma oração tão impactante como esta, onde Jesus revela a sua essência para o Pai, conhecendo a essência do próprio Pai, e também ele vai interceder por aqueles discípulos presentes ali, e como o Senhor mesmo frisou, esta intercessão, ela recebe o título de ser sacerdotal, e nós conhecemos isto de uma maneira muito clara se olharmos para os livros do Pentateuco e se olharmos também para Hebreus, porque o sacerdote, ele orava por si, antes da apresentação do sacrifício, ele orava pela nação de Israel, o sumo sacerdote, e era isto e orando também por uma expectativa de uma salvação. E Jesus, ele vai cumprir essa tríplice função, intercedendo por si, intercedendo pelos discípulos ali, representando a nação, e aqueles outros que também seriam alcançados pelo sacrifício que estaria prestes a ocorrer. E aí, pastor, concluo a fala dizendo que esta oração acontece num cenário tão especial e traz grandes lições para nós. Irmão Jonas, essa oração, o Senhor Jesus, ele consagra-se para o sacrifício em que ele é ao mesmo tempo sacerdote e a vítima, ou o sacrifício. É uma oração, como o ministro aqui colocou, é um sacerdote orando por si, que ao mesmo tempo vai ser o sacerdote, vai ser a vítima, mas também é uma oração em favor daqueles que o sacrifício, por quem o sacrifício é oferecido, que coisa linda, né? O sacrifício é oferecido e todos aqueles que viriam a crer através do testemunho dos discípulos. Então, nós temos aqui todo esse contexto, e é por isso que de maneira clara e perfeita a oração sacerdotal de Jesus. E uma das coisas que eu acho interessante é que o versículo 1, enquanto no Antigo Testamento, Deus se apresenta a Moisés com um tetragrama, né? Yod-Heh Vav-Heh, aquele tetragrama hebraico que ninguém poderia mencionar porque o nome era santo. Aqui Jesus apresenta como um sacerdote, ele apresenta a Deus como um pai, né? Ele, no versículo 1, ele diz assim: Pai, é chegada a hora. Então, é um cenário indescritível, esse momento em que o Senhor Jesus vai
interceder por si, interceder pelos apóstolos e interceder por todos aqueles que viriam a crer através do testemunho dos apóstolos. E a oração que Jesus faz, com certeza vai ser trabalhada ao longo do tempo, ao longo aqui do programa, ela reflete, pastor, o desejo de Jesus por toda a humanidade, porque ele está orando por si, está orando pelos discípulos e está orando por aqueles que hão de crer. Mas o conteúdo dessa oração, aquilo que está sendo orado, ele pede pela unidade, que eles sejam um, como eu e o Senhor, ele falando, como eu e o Pai somos um, que os discípulos sejam um em Cristo. Quer dizer, quando a gente analisa toda a oração sacerdotal de Cristo, a ideia de unidade é muito forte. Quer dizer, são discípulos, mas não são discípulos soltos, não são discípulos sem pastor, não são discípulos sem um comando de Senhor. Eles têm não são independentes. Independentes, tem que ser um discípulo, são discípulos que formem um corpo. Aí na oração sacerdotal de Cristo, a gente já começa a ver a ideia de igreja, literalmente aqui, que eles sejam um. E o que é a igreja? A igreja é a unidade onde Cristo é justamente a cabeça. Então é uma oração riquíssima em conteúdos, que a gente está vendo as divisões, né? Orou por si, orando pelos discípulos e por aqueles que ainda hão de crer por intermédio da sua palavra. Mas o conteúdo em si mostra um dos pontos, é justamente a ideia de unidade em Cristo, que é justamente a formação da igreja onde Cristo vai ser a cabeça, pastor. E aí a gente vê a ideia de unidade, a ideia de amor, a ideia de misericórdia, proteção, de proteção, né? Desejo que eles fossem santificados. Isso, perfeito. Então, você tem nesse capítulo 17 N de aplicações, né, irmão Givanildo, que podem ser realizadas a partir desta oração de Jesus. Exato. E nós sugerimos aos professores, né, que antes de expor, de ensinar a lição, leiam esse capítulo minuciosamente, de preferência que leiam em outras versões para ver a riqueza. Só o texto em si, ele é muito rico em ensinamento. É bom nós lembrarmos que a vida de Jesus foi uma vida de constante oração. E ele ora no início do seu ministério. Nós vamos perceber isso na ocasião que ele passou 40 dias, né, jejuando, orando, se consagrando para iniciar o ministério. E ele termina o seu ministério também com oração. Estava chegando aquele momento crucial de Jesus e a cruz. Capítulo 17, versículo 1 diz: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Hora de quê? De ir à cruz, de ir ao Calvário, de pagar o preço do resgate, de pagar o preço da redenção. E vamos chamar isso de última hora, não no sentido literal de 60 minutos. O que fazer nessa última hora? Aí ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos e ora por nós. Que coisa interessante. No versículo 20 diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós já estávamos inclusos na oração de Cristo. É uma oração ampla, abrangente. Claro que nós vamos, durante a aula, mencionar outros exemplos de intercessores, outros exemplos de oração intercessória, mas nenhuma igual à oração de Jesus. E é uma oração missiológica, né? É verdade. Uma oração missiológica, orar por todos aqueles que hão de crer em mim. Que hão de crer. Ele já tinha convicção que iria à cruz, que iria consumar a redenção e que nós iríamos crer nele, né? Eu lembro que uma vez o pastor Ailton Júnior, quando era missionário na Argentina, logo o trabalho do início, né? Começou lá e disse que, como todo missionário sofre, né? Tem as dificuldades. Tem as dificuldades, aí alugou um salão, muitas cadeiras, quase assim que não tinham irmãos. Aí disse que orava: Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, por aquele que vão sentar aqui. Que vão sentar aqui. Aqueles que hão de entrar aqui, sentar, se converter e sentarão aqui. Verdade. E hoje o trabalho está lá, florido, né? Para a glória de Deus. Eu gostaria de chamar a próxima tela, por favor. Ministro, nós temos aí o mapa mental. É sim, pastor. O mapa mental nos traz aqui o roteiro, né, do que nós teremos em toda a lição. Então, a temática principal é sobre intercessão. E aí, no primeiro ponto, nós iremos meditar sobre a oração de Jesus e a sua glorificação. Neste primeiro ponto de reflexão, nós iremos perceber a oração de Jesus,
a oração de Jesus pela sua glorificação e a mesma glória que, no caso, ele tinha com o Pai. Em segundo lugar, após meditar, nós iremos examinar a oração de Jesus pelos discípulos. E neste ponto aqui, temos também 3 subpontos, que é a intercessão pela proteção dos discípulos, os discípulos que receberam a palavra, e depois nós iremos examinar a intercessão de Cristo pela proteção deles, né, no mundo. E, finalmente, a temática de intercessão vai nos conduzir a uma revelação, onde será mostrado a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Neste último ponto, nós teremos também 3 subpontos, que é oração pela unidade da igreja, o propósito da unidade e, finalmente, a oração por encorajamento à unidade. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela, ministro, nós temos um comentário breve sobre o textuário, que é importante que o professor também possa comentar, né, rapidamente o textuário, o significado do textuário. Exatamente, pastor. Só lembrando que o textuário nos diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vemos que a palavra aqui, muito interessante no textuário, é justamente o vocábulo conhecer, que é este pedido que Cristo faz. E aqui, conhecer não é uma mera adoção de ideias corretas sobre Deus, mas um apreender essencial mediante a uma entrega plena e a um relacionamento vivo. Então a proposta aqui de Jesus não é que eles tenham simplesmente informações sobre Deus, mas que eles venham de fato ter uma experiência, um conhecimento empírico, né? Vivencial com o próprio Deus. É a mesma ideia daquele texto de Oséias, né? Conheçamos, né? E prossigamos em conhecer. Prossigamos e conhecer o Senhor, que é um conhecimento muito mais empírico, que parte de um relacionamento vivo com quem eu estou conhecendo, do que propriamente obtenção de dados. Obtenção de dados, porque existem até pessoas que não creem na fé cristã, mas que conhecem a Jesus pela metodologia de obtenção de dados. Eles conseguem descrever todo o martírio de Jesus, conseguem cronologicamente dizer como é que Jesus viveu e tal, a partir de informação de dados, mas que não tem nenhum relacionamento com ele. Eles conhecem intelectualmente, mas não experimentalmente. Isso. Uma vez eu lembro que um irmão disse que, conversando com um amigo dele, crente, né? Crente, mas um crente liberal. Uhum. Aí ele, falando sobre a fé cristã, ele disse assim: olha, eu creio que Jesus ressuscitou aqui, mas eu não creio que ele ressuscitou aqui. Uhum. Quer dizer, a ideia doutrinária de que ele ressuscitou, para mim, é pacífica, porque está aí nos textos, está mais, no fundo, não acredito. Eu não acredito nessa ressurreição, porque ele é um crente liberal. Então, é justamente isso aí. Não adianta conhecer a Bíblia, por exemplo, de canto a canto, exato, e não ter a experiência com o Deus da Bíblia. Exato. Né? Tem a Bíblia de Deus, mas não tem o Deus da Bíblia. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão, ministro, continue aí o dicionário. Então, vemos aqui, pastor, uma palavra-chave, que é a palavra intercessão. De acordo com o dicionário OAS da língua portuguesa, intercessão é o ato ou o efeito de interceder, pedido em favor de alguém, súplica, mediação junto a alguém para obter um favor. Então, nós temos aqui a definição, através do dicionário da língua portuguesa, que é importante que o professor, ele comece, né, até introduza a lição já pelo próprio título. O título da lição é uma síntese daquilo que se pretende abordar na própria lição da semana. Então, a palavra intercessão é uma palavra-chave que é importante que o professor possa definir esta palavra, ou defina essa palavra em sala de aula, para que o aluno possa entender a diferença entre oração e intercessão. Tem diferença entre oração e intercessão? Tem. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 11ª lição, que tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos.
E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma rápida introdução sobre a lição e eu gostaria de chamar a próxima tela, falamos sobre intercessão e, irmão Jonas, nós temos aí a definição etimológica também da palavra intercessão no hebraico, por gentileza. A palavra intercessão na língua hebraica, que ocorre 46 vezes no Antigo Testamento, sua forma verbal significa encontrar-se, pôr pressão sobre e, finalmente, pleitear. Já a sua forma causativa, com li, significa interceder diante de. O texto a seguir é um exemplo de seu uso no Antigo Testamento. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, a parte final desse versículo diz o seguinte: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Com destaque pela palavra interceder ou intercedeu, porque no vocábulo hebraico o significado é pleitear, e a gente pode ir um pouco mais adiante. Interceder é tomar o lugar de outro. Não é somente uma oração, que a palavra oração é uma palavra até genérica. Eu posso orar por minha família, eu posso orar pelos meus amigos, eu posso orar pela igreja, eu posso rogar a Deus por algo, por alguém. Mas interceder é algo muito mais forte. É por isso que no hebraico a ideia de pleitear é de súplica, é de brigar, no bom sentido, de assumir o lugar do outro. E o capítulo 53, versículo 12, diz assim: intercedeu pelos transgressores. Como foi que Jesus intercedeu por nós? Dando a própria vida e assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário. Isso é a ideia em hebraico, pastor. Inclusive, durante a crucificação, Jesus disse claramente: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perfeito. Então, perfeito. Isaías retrata exatamente esse momento da cruz, né? do sacrifício, e Jesus, mesmo na cruz, estava intercedendo por aqueles que o maltrataram. Vamos para a próxima tela. Temos a definição etimológica no Novo Testamento, que a palavra intercessão também vem de um termo grego, que significa apelar, pleitear, fazer intercessão, também pode ser traduzido como orar. Duas bem familiares e preciosas passagens bíblicas incluem esse vocábulo, que está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27, achando em comum os elementos que existem entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos a palavra pleitear, ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os dois vocábulos se encontram nessa significação de pleitear, ou seja, de brigar por algo, de se colocar também no lugar de alguém e rogar com súplicas e clamar a Deus por um favor, por uma bênção, por uma proteção, pela misericórdia de Deus. Isso é interceder. E sentir o peso, né? Porque, por exemplo, nós temos diversos exemplos de intercessão no Antigo Testamento. O interessante é que a gente vê, por exemplo, Neemias. Neemias estava numa situação demasiadamente confortável. Isso, verdade. Confortável, né? Se partir do pressuposto de que Neemias tenha nascido já no período de cativeiro, então ele não tinha noção nem da devastação da sua terra, noção física. Ele toma informação. Aí veja, o que é que acontece? Ele acaba se identificando. Ele poderia dizer assim: isso não é problema meu. Vou dizer, isso não é problema meu. Deus me deu aqui a graça de estar aqui sendo copeiro do rei, numa situação demasiadamente confortável, mas quando ele sabe da situação do seu amigo, do seu povo, melhor dizendo, ele começa a se angustiar. E a sua oração é uma oração de identificação. Ele diz, olha, ele não diz assim: ó, Senhor, o povo pecou e por isso aconteceu isso. Aí ele sentiu, né? Que a ideia na prática de interceder: Senhor, nós pecamos. Então, o intercessor, ele se esvazia completamente de toda e qualquer autojustificação. Ele sente a miséria mesmo daquele com quem ele está, para quem ele está intercedendo. Ele sente no peso
como se fosse um peso dele. Aí o termo que você usou ali de Isaías 53, né? E intercedeu pelos transgressores, mas o termo anterior diz que levou sobre si, ou seja, sob pressão, recebeu a pressão da situação. Então é interessante porque aí se diferencia da oração, porque ela tem uma intensidade muito maior, envolve um compromisso muito mais profundo, porque eu posso orar de repente, sem muitas vezes me comprometer necessariamente. Alguém dizia assim, ore por mim, para que Jesus me dê uma vitória, porque eu estou enfermo, Senhor, tal e tal, Senhor, nesse momento e tal, e você faz aquela oração. Mas interceder, se colocar no lugar e numa intensidade tal, em que o indivíduo ele só sai do pleito, vamos assim dizer, quando ele tem uma resposta de Deus, porque ele sente que é o representante, se sente representado naquela situação e se torna o representante de Deus daquela situação, intercedendo junto ao Pai. Uma das características do intercessor é a sua empatia. Ele é capaz de sentir a dor do próximo, né? Então, por exemplo, numa oração nós adoramos, em uma oração nós agradecemos, em uma oração nós confessamos, mas numa intercessão, nós não vamos só à presença de Deus no lugar de outrem. Nós sentimos a dor, né? Nós somos capazes de sentir a dor do povo, levar a carga, ir a Deus suplicando em prol de alguém, em prol do outro. Foi isso que aconteceu com Neemias, foi isso que ocorreu com Daniel, capítulo 9, ele também faz essa intercessão pelo povo, né, que estava prestes a voltar do cativeiro. E o exemplo de Moisés, que até chegou a pedir a Deus, olha, risca o meu nome do livro. Então, uma das características do intercessor é exatamente essa empatia. E foi isso que Jesus fez. Jesus se colocou ali no lugar dos discípulos e foi ao Pai rogar em prol dos discípulos. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, aí nós temos, irmão Givanildo, exemplos bíblicos de intercessões. Intercessões, muito bem. Queria que o senhor pudesse ler, comentar. Muito bem, então são exemplos, né, que eu diria notáveis, exemplos que devem ser seguidos por cada um de nós. Nós temos o exemplo de Abraão, que orou em favor de Ismael, mas eu quero chamar a atenção essa oração, essa intercessão de Abraão em prol de Sodoma, de Gomorra e, consequentemente, do seu sobrinho Ló, né? Quando ele soube que Deus iria exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra, tem essa belíssima oração e intercessão de Abraão, capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 23, onde ele vai dizendo assim, Senhor, se tu encontrar 50 justos, tu vai destruir? E se só tiver 40? E se só tiver 30? E ele vai diminuindo até que ele diz assim, olha, e se só tiverem 10 justos? Quer dizer, a preocupação dele era que Deus poupasse aquele povo, né? Poupasse o seu sobrinho Ló, e ele vai intercedendo diante do Senhor. Veja o que diz o versículo 31, não vamos ler todo o texto, mas no versículo 31 ele diz assim, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Então ele se coloca ali no lugar do seu sobrinho Ló, no lugar também dos moradores de Sodoma e Gomorra. O outro exemplo belíssimo também, que é o exemplo de Moisés, quando o povo murmurou, quando o povo estava murmurando, né? Depois do relatório dos 10 espias, que o povo queria levantar um capitão e voltar ao Egito. Meu Deus! E aí Deus disse que iria destruir todos os israelitas, os hebreus, né? Capítulo 14 do livro de Números, a partir do versículo 12. Versículo 11 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Ou seja, Deus disse assim, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você, Moisés, um povo mais forte. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo,
que face a face ao Senhor lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, Senhor, rogo-te, olha aqui a intercessão, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência. Ou seja, Deus disse, eu vou destruir o povo, vou fazer de ti um povo maior, mas Moisés intercede. O outro exemplo é o exemplo de Davi. Não vamos ler os textos, né? Mas Davi também orou em prol dos seus filhos. E um exemplo belíssimo de oração intercessória é a oração de Jó em prol dos seus filhos. Ele levantava cedo, oferecia holocaustos, sacrifícios, e ele dizia assim, se porventura os meus filhos pecaram. Estes são alguns exemplos de intercessão na Bíblia Sagrada, e eu posso dizer que foram intercessões valiosas, preciosas, que foram registradas para que nós possamos também sermos intercessores. Vamos para a próxima tela. E aí, ministro, nós temos características de um intercessor. É sim, pastor. Tem 3 características aqui, obviamente que são muitas outras também, mas pelo menos essas 3 servem de forma didática para que os alunos compreendam a perseverança na intercessão, o altruísmo e a empatia. São 3 características aqui importantes, pastor, e eu gostaria de compartilhar um testemunho com os irmãos, especialmente aqueles que estão em casa, porque, de alguma forma, a lição também é devocional. Perfeito. E nos leva a uma questão prática. Sim. E eu me lembro que, no início da adolescência, eu ainda não tinha noção de alguns termos, e cheguei para o meu pai, em saudosa memória, e eu perguntei a ele, o que é intercessão? E ele disse assim, a intercessão, ela faz você se colocar no lugar da outra pessoa. Você pode orar por várias pessoas, mas até o ponto que você não chega no lugar daquela outra pessoa para sentir o peso daquela pessoa, então você não sabe o que é ainda a intercessão. Naquela tenra idade, aquilo ali me ajudou bastante a compreender o que seria a intercessão. Porque se eu estou orando por alguém e não sinto a aflição, não sinto a dor, porque a intercessão é isso, é me colocar no lugar de alguém para poder sentir o que ele sente e apresentar diante de Deus. Por isso surge o pleito. Por isso surge, entre aspas, a briga, a guerra. Porque eu estou sentindo aquele peso de tal maneira que agora eu vou diante de quem pode resolver para encontrar uma solução. Foi isso que Jesus fez. Por isso Jesus perseverou em oração. Por isso ele se esvaziou de si mesmo e buscou não seus próprios méritos e os seus próprios direitos, mas ele foi buscar daqueles que precisavam. Por isso ele tinha empatia. Que a Bíblia diz, e esse texto eu leio para concluir, pastor, a fala, em Mateus capítulo de número 9, esse texto é muito forte. Porque o texto diz assim, capítulo de número 9 e o verso de número 26. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu destacaria aqui, pastor, a palavra compaixão, que é um termo amplo, mas que também se refere a um termo medicinal daquela época, porque a compaixão era um tipo de sentimento que movia a pessoa a partir das suas entranhas. Quando a emoção era tão forte, a pessoa era movida por dentro. Hoje a neurociência tem mostrado que nós temos o segundo cérebro, né? Nesta nossa região, que é justamente quando as emoções elas são movidas, mexe por dentro de nós. Jesus foi movido desta maneira, por dentro. A empatia era tão grande que as suas emoções foram movidas em favor daquelas pessoas. É isto que a compaixão, que a intercessão faz conosco. Ela nos leva a mover sentindo a dor do outro ou sentindo a necessidade do outro, de maneira tal que nos colocamos na brecha, como a Bíblia nos mostra em Ezequiel, que ele diz, eu procurei alguém que estivesse na brecha, a fim de interceder pela cidade sanguinária, e ninguém encontrei. E aí Deus procurou em Jesus este requisito e encontrou nele. Ele esteve na brecha por todos nós. E por isso, aquele pleito foi alcançado e hoje nós estamos aqui. Amém. Próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas, nós temos a oração de Jesus e sua glorificação. Primeiro a oração de Jesus,
Segundo, a oração de Jesus pela sua glorificação. E terceiro, a mesma glória com o Pai. Nesse tópico da lição, a gente começa agora a analisar a oração de Jesus, aquilo que foi lido. Já foi falado no primeiro tópico sobre o esboço da oração, né? Qual seria o esboço da oração? Jesus ora por si, Jesus ora pelos discípulos, Jesus ora por aqueles que ainda haveriam de crer. Nessa primeira parte, nós vamos ver agora Jesus orando por si. Em João capítulo 17, do versículo 1 até o versículo número 5, nós temos Jesus orando por ele. E ele começa da seguinte maneira: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesse primeiro bloco de versículos, nós estamos vendo Jesus pedindo para que o Pai o glorifique. É bom deixar claro, para que não haja uma confusão, que a glória de Cristo é uma coisa e a divindade é justamente outra. Ou seja, Jesus não deixou em nenhuma hipótese de ser Deus. Ele permanecia, sempre foi, né? Permanecia, sempre foi Deus. Tem vários textos bíblicos que mostram isso aí. No entanto, após a sua encarnação, ele não faz uso de suas prerrogativas divinas. Já a questão da glória é outra coisa, ele deixa, e agora ele está pedindo: Pai, aquela glória que eu tinha contigo, então me dá essa glória de novo. E por várias vezes ele disse: glorifica-me, glorifica-me, glorifica-me. Que o pastor Elianai Cabral, quando trata desse assunto glorifica-me, ele diz assim, lá na lição da Escola Dominical, na página 78, tópico 1 e o subitem 2, lá no finalzinho, tem uma expressão que ele vai explicar o que é essa glorificação. Ele diz: glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João capítulo 3, capítulo 17, versículo 3 e versículo 4. Essa definição é bem importante porque diz assim, ser conhecido. Mas ele não já era conhecido como Filho de Deus? Mas é bom deixar claro que dentro desse contexto, Jesus ele é o Filho de Deus no momento que a história está sendo escrita, mas essa oração ela é também escatológica, ela é missionária. Então, para ele ser conhecido agora como Filho de Deus por todos, não somente pelo aquele grupo de discípulos que estavam ali. Então, no primeiro momento dessa oração, para poder concluir, Jesus pede a glória, Jesus pede também para ser glorificado, é claro, Jesus pede para ser glorificado, e Jesus diz o seguinte: a vida eterna, que é uma declaração no versículo 3, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como sendo o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a salvação passa por Deus e passa por Jesus, e não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. E fica claro de que essa glória, como o senhor bem colocou, em nada tem a ver com a divindade de Cristo. Sim. Na verdade, o que Jesus, entre outras coisas, trocando miúdos, né, como a gente diz aqui, trocando miúdos, o que Jesus estava desejando ansiosamente é retornar ao Pai, voltar à casa do Pai, voltar e usufruir daquela mesma glória que ele usufruía lá no início da criação. Antes de antes mesmo da criação, né? Antes mesmo da criação, porque o texto de Filipenses deixa claro que ele, mesmo sendo Deus, não usou ser, ele aniquilou-se, esvaziou-se, tomou forma de servo. E esse esvaziar não é esvaziamento de divindade. Não, ele esvaziou, o que traduzido quer dizer o seguinte: ele era Deus, mas abriu mão, e essa palavra é chave, do uso dos seus atributos. E quando utilizou na dependência do Pai e do Espírito Santo. Então, ele continuou sendo Deus. Então, o que é interessante, irmão Giovanni, é que essa glorificação
agora ela tem uma dimensão muito mais agora diferente, né? Porque Jesus veio, vamos na definição básica, Deus é espírito, ele veio em espírito, assumiu a forma humana, ele encarnou. E agora, ao retorno do Pai, ele não retorna apenas como espírito, mas ele retorna como o homem glorificado, né? Ele assume agora uma natureza humana da qual ele não mais se desvencilhará, assume por toda a eternidade. É por isso que o livro da consumação de todas as coisas, Apocalipse, ele é muito mencionado como Cordeiro, né? Como o Cordeiro de Deus. Para nós entendermos melhor esse texto, nós vamos fazer uso daquela expressão paulina na carta aos Filipenses. Contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, com toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua divindade, ele não teve por usurpação para ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, nesse aniquilamento, nesse esvaziamento, ele tornou-se homem, continuou sendo Deus, com todas as suas prerrogativas, ele continuou sendo onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, mas ele abriu mão da sua glória, ele encarnou-se, ele humilhou-se, né? Mas olha que coisa interessante. Paulo disse que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Então, quando ele diz, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, ele estava dizendo assim, ter de volta a sua majestade, a sua glória, não a sua divindade, que ele nunca deixou de ter. E nós podemos perceber isso, que a forma que ele aparece, por exemplo, a João na ilha de Patmos, como ele aparece? Ele aparece como Cristo glorificado, com aquela mesma glória que ele tinha outrora. E para o professor ilustrar isso, nós poderíamos pensar em um rei que deixou por um período de tempo o seu trono, a sua coroa, o seu cetro, as suas vestes reais e foi para o meio dos plebeus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele continuou sendo rei, mas ele por um período de tempo abriu mão. Então, depois esse rei volta a sentar-se no trono com a sua coroa, com as suas vestes, com o seu cetro. Então, é mais ou menos isso. Quando ele diz, torna a dar-me aquela glória que eu tenho contigo. Ele não está falando da sua divindade, porque ele sempre foi Deus, mas a sua glorificação, como ele aparece a João lá na ilha de Patmos, né? E eu posso dizer, sem medo de errar, que é assim que ele está hoje no céu, revestido de glória, de poder, de majestade, porque o seu esvaziamento, o esvaziamento da sua glória foi por um período de tempo. Mas agora ele retorna ao céu, né, como retornou, glorificado pelo Pai. Até porque Filipenses 2 é o cântico da humilhação, né? Exato. Da humilhação. Ele abriu mão do uso dos seus atributos. Tem até um poeta que diz, deixou o resplendor de sua glória, né? Para vir a este mundo aqui. Eu tenho aqui uma citação de um autor que eu achei interessante, que diz assim, F.F. Bruce diz o seguinte, a glória que ele receberá do Pai é a mesma da que ele gozou na presença dele antes da criação, naquele princípio em que a palavra era eterna com o Pai. Porém, já que ele reassumiria esta glória através da cruz, inevitavelmente ele teria uma nova dimensão que ela não tinha antes que houvesse mundo. Uma outra citação interessante é a citação de um autor chamado Champlin, que ele diz o seguinte, a grande glória da presença de Deus, aquela glória da qual o Logos havia participado na eternidade. Nesta glória estão inclusos a presença de Deus, a presença divina em sua forma mais direta e poderosa, o bem-estar dessa presença, a exaltação dessa presença, a participação em tudo o que Deus é e a manifestação do seu ser em todos os seres. E para complementar a compreensão desse texto, desta glória, tem um autor chamado Hendricks, que ele diz o seguinte, o Filho anseia pela glória de regozijar-se na alegria de seu povo salvo
exatamente o povo cuja salvação ele, junto com o Pai e o Espírito, planejara desde a eternidade antes da fundação do mundo. Deus sempre tem prazer em suas próprias obras. O Filho se gloria na glória do Pai e se regozija na alegria de todos os redimidos. Então fica claro de que esta oração de Jesus não foi uma oração egoísta, como alguns críticos colocam, de que Jesus estava anelando pela glória. Ao contrário, o desejo, a oração de Jesus, ela se reveste de um desejo de retornar à presença do Pai, mas não apenas de um mero retorno, mas de um retorno glorificado, porque cumpriu a missão para a qual ele foi designado. E não só isso, mas agora pela missão que ele conseguiu, pela missão que ele conquistou, pela obra vicária que ele conseguiu realizar e por sua ressurreição, agora se colocou como intercessor de todos nós. Então, voltar à glória com o Pai não é apenas usufruir daquele estado inicial, mas de maneira agora significativa, retornar como verdadeiro intercessor da sua igreja. Não saia daí, nós voltaremos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 11ª lição, que tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Nós vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, a oração de Jesus pelos discípulos, a intercessão pela proteção dos discípulos. Os discípulos receberam uma palavra e protegidos pelo mundo. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, pastor Ministro Sóstenes, eu queria que o senhor pudesse comentar. Pois bem, pastor, nós vemos aqui, nesta tela, Jesus intercede pela proteção dos discípulos. E aí nós vemos que a tela nos apresenta algumas propostas. Vemos aqui a proteção contra a perda da salvação, a proteção contra o mundo e a proteção contra o mal, no caso o maligno. E o versículo de número 9 é destacado dizendo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pastor, olhando para o texto que João descreve a oração de Cristo, como Jesus orou, nós percebemos aqui em Cristo o papel de intercessor, mas também a excelência dele como mordomo. Eu gostaria de destacar aqui alguns versículos. Se nós pudermos ver o capítulo 17, o verso de número 4, diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Versículo 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Versículo 9, finalmente, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós podemos aqui destacar, pastor, alguns verbos que são repetidos por diversas vezes. Sempre Jesus dizendo, que me deste, que me deste, que me deste. Ele está sempre repetindo esta palavra, este verbo, dizendo que recebeu da parte de Deus. E ele está dizendo que foi enviado. Eu mencionei aqui uma função em Cristo, ele como mordomo, porque o mordomo ele tem a responsabilidade de guardar, de proteger, de livrar. E é justamente isto que Jesus vai apresentando aqui nesta oração. Aquele que tu me deste. Ele está mostrando que o que ele tinha era dado por Deus para ele. Ele está mostrando aqui que havia recebido do Pai. Ele está mostrando que tudo provinha dele, no caso do Pai, para si. E aí nós observamos que este papel de Cristo ele é muito claro, de proteger.
contra o mundo, proteger para que eles não percam a salvação, proteger contra o maligno. Jesus está mostrando sempre esta proteção e ele vai intercedendo diante do Pai, porque ele percebe que os ataques seriam muito, ele percebe que as investidas do inimigo seriam variadas. E, neste caso, ele vai orando, pedindo a Deus esta proteção em favor dos seus discípulos. Já vista que, anteriormente, nos capítulos anteriores, ele já fala desta presença do Espírito Santo. E ele agora está saindo do cenário, e o Espírito Santo está vindo, mas ele intensifica esta mesma cobertura da parte do Pai, a cobertura de proteção, a cobertura de livramento, a cobertura de conservação sobre os discípulos. Esta é a oração que fica muito clara. E concluo, pastor, essa participação lendo um pequeno trecho do subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos, quando ele diz assim: o Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai, e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Irmão Jonas, nós temos aí o segundo subtópico, os discípulos receberam uma palavra. Aí o pastor diz assim: apesar de em certas ocasiões os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecoste, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Então, o pastor Elianai Cabral, ele traz o Pentecoste, que é aí como fator, um divisor de águas na vida dos discípulos. Com certeza, pastor, porque o capítulo 17 tem algumas palavras que merecem aqui destaque, né? Receberam, guardaram, creram, quer dizer, eles são de Cristo a partir do momento que fizeram tudo isso aqui. Receberam, guardaram, que é o capítulo 17 e o versículo de número 6, já foi lido pelo evangelista Sóstenes, guardaram a tua palavra, versículo 8, porque lhes deis as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Então, aqui são as condições necessárias para ser de Cristo e pertencer a Cristo. E estas lembranças, é claro, essa palavra que foi guardada será revivida, como diz o autor da lição, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 36, que o Espírito Santo revive essa palavra. Então, o Pentecostes vai ser um divisor de água, pastor, como o senhor está dizendo, aqui na vida dos discípulos. A oração do capítulo 17, entre tantos objetivos, era por proteção, para que guardassem, mas eles tinham que guardar a palavra de Deus, e quando chega no dia de Pentecoste, aí essas palavras realmente serão revividas. Irmão Givanildo, aqui tem um terceiro subtópico que eu acho interessante, que o pastor Elianai Cabral ele trouxe. Ele diz assim, terceiro subtópico, o tópico 2 diz assim: o versículo 14 afirma: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aí ele continua: é importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17:5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17:14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2:2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho sob a influência do príncipe deste mundo. João 12:31, 14:30 e 16:11. Então Jesus deixa claro: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Agora, é importante destacar aqui de que essa palavra mundo ele mostrou, porque a palavra mundo em João tem 3 acepções. Sim. Uma acepção que fala sobre cosmo, sobre o mundo físico, planeta, sobre humanidade e o outro sistema corrompido. Porque às vezes a pessoa diz assim, tem pessoas que não tratam bem o vizinho, não se relacionam bem com as outras, aí acha também que crente não pode
ter amizade com pessoas nenhuma, não pode ter com São ninguém. São os extremistas, né, pastor? São os extremistas, né? Aí diz assim, não, aí começa a criar problema, confusão, e aí a pessoa fica irritada com a pessoa e diz assim, está vendo? A Bíblia diz que a gente seria perseguido, que o mundo nos odiaria. Só que isso nada tem a ver com isso aqui que a Bíblia está falando. Exato. Então existe uma força maligna, diabólica, que rege esse mundo, né? Que é esse sistema caído, né? Que rege essa sociedade. E naturalmente esse sistema corrompido, que é contra a Bíblia, contra Deus, contra os princípios cristãos, que naturalmente vão odiar os servos de Deus, né? No capítulo de número 17, versículo 14, Jesus deixa isso bem claro. Eu dei-lhes a tua palavra. Em outras palavras, durante esse período do meu ministério terreno, eu preguei, eu ensinei a tua palavra a eles, e o mundo os odiou, ou seja, esse sistema corrompido, né? Esse sistema caído, sob a influência do maligno, odeia os servos de Deus e odiou os discípulos. Ele diz, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mundo, aqui é mundo físico, aqui no versículo 15, eu não vou pedir que tu tires ele da terra, Senhor, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não somos desse sistema corrompido, caído. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui é mundo, planeta Terra, né? Então é um trocadilho de palavras aqui. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que é que nós podemos entender aqui? Que nós estamos no mundo físico, mas não fazemos parte desse mundo espiritual, desse sistema caído. No mundo físico, planeta Terra, nós temos uma missão: proclamar, pregar o Evangelho. Por isso Jesus diz assim, eu não peço que os tires do mundo. Como que diz assim, eles têm uma missão. Eles vão dar continuidade a esse ministério de pregação, de ensino, cura. São eles que vão fazer. Eu não vou pedir para que tire do mundo agora, que os livre do mal. Porque Jesus sabia muito bem que assim como ele foi odiado, assim como ele foi perseguido, os discípulos também seriam. Então, essa oração de Jesus, Jesus está pedindo ao Pai que guarde, que proteja e que livre os seus servos. E lembrando que João, lá na sua epístola, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está dizendo, no que no mundo há, aí não é mundo físico, isso, é sistema anticristão, isso, sistema corrompido. Isso. E aí é importante separar, evangelista, este sistema anticristão, esse sistema corrompido dos pecadores. Porque o pecador, a pessoa que ainda não conhece a Cristo como Salvador, se ele está alinhado com esse sistema no seu sentido pleno, ele acaba ocorrendo o que às vezes acontece, de pessoas odiarem outra pessoa só porque é crente. Só porque é crente, Exato. porque isso incomoda. Mas lembrando de que a nossa guerra não é contra as pessoas, por mais ímpias que essas pessoas sejam, por mais que tenham uma vida desregrada, que vivam, mas elas são objeto do amor de Deus, e a nossa missão é justamente interceder por estas pessoas para que elas tenham a oportunidade e elas possam tomar a sua decisão de conhecer a Cristo. Pastor, é muito interessante esta pausa para que o professor possa fazer essa distinção entre o mundo humanidade e o mundo sistema. O mundo humanidade é este que nós devemos buscar e pregar o Evangelho, mostrando incondicionalmente o amor de Deus pelas pessoas, sem fazer, apresentar nenhum tipo de demérito em relação às pessoas, não discriminando, não agindo com preconceito. Este mundo humanidade nós devemos amar como Cristo amou. Mas o sistema, que já foi aqui bem esclarecido, esse sistema, o qual ele é contrário à palavra de Deus, que existe um modus operandi, é o que nós não devemos nos conformar. É o que Paulo apresenta, que nós não devemos nos conformar. É o mundo pelo qual está cego e que não tem discernimento das coisas. Este mundo aí é o que é o sistema. Esse mundo aí é que nós devemos estar protegidos deles, livres dele e não andando conforme o curso. O qual Pedro diz na sua primeira carta, 4:4, que ele é contraditório.
de tal maneira que, se nós não andamos nele, porque eles andam de forma desenfreada, se nós não andarmos nele, eles ficam chocados conosco. Então, essa distinção ela é muito importante de ser feita. Vamos para a próxima tela. E aí nós temos o último tópico, irmão Jonas, nosso tempo já está um pouco apertado. Vamos lá. Oração pela unidade da igreja, propósito da unidade da igreja e oração por encorajamento à unidade. A palavra unidade, na oração do capítulo 17, é muito forte, porque Jesus está orando pelos discípulos. Nessa oração, pelos discípulos, ele ora pela proteção, ele ora pela santificação, que são duas coisas importantíssimas na vida de qualquer pessoa, mas a outra é a unidade, ou seja, santidade, proteção e unidade em Cristo Jesus são os elementos fundamentais para que uma pessoa permaneça na casa de Deus. Não é à toa que o autor da lição ele coloca aqui a oração, que é rapidamente, né, o tópico 3 da lição, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Aí no subitem 1 ele coloca assim, oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que a unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica de nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como Tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. João capítulo 17, o versículo de número 21. O que Jesus está orando aqui, deixando evidente, é o surgimento da igreja, porque a igreja ela é una, mas una em Cristo Jesus, onde Ele é a cabeça, pastor. E o senhor falou isso aí, eu lembrei que o apóstolo Paulo pega justamente a encarnação de Cristo para fazer uma aplicação de unidade. Sim. Veja o que ele diz em Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 4. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí veja versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, de modo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a encarnação de Cristo é a maior prova. Cristo é o maior exemplo de humildade, é o maior exemplo de unidade, é o maior exemplo que nós devemos seguir. Ora, ele, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Aí Paulo está dizendo, use este exemplo na prática da fé cristã como exemplo que vai gerar unidade, um exemplo que vai gerar mesmo sentimento, que vai gerar união de mente e de alma. Ou seja, Paulo está dizendo, Jesus é o maior exemplo, não só de humildade, mas de unidade. Então, sigamos o seu exemplo. Irmão Givanildo, do nosso tempo já foi embora. Que recomendações o senhor dá ao professor que irá abordar essa lição? Eu diria, pastor, que esse ensino de Jesus na sua oração sacerdotal deve ser a prática do dia a dia do professor de escola dominical, onde ele ora por si mesmo, para que Deus lhe dê graça, sabedoria para ele ensinar a lição, onde ele deve orar pelos seus alunos, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles sejam edificados, para que eles sejam guardados, para que eles sejam protegidos, e ele deve orar por aqueles que ainda não são alunos da sua classe, mas que um dia serão.
Irmão ministro, Benedito Sóstenes. Pastor, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para enfatizar este último ponto da lição, falando sobre a unidade da igreja que Cristo orou e pensando na obra da evangelização. Aqui está um exemplo claro disso. Me permita fazer esta alegoria. Um descendente de europeu, um descendente de árabe, um descendente de africano, um descendente misto de todas as raças, cada um com seus estratos sociais, econômicos, acadêmicos, cada um é diferente no seu modo de existir, mas em Cristo somos um. E isto fala de missão, isto fala da obra da evangelização, isto fala das questões transculturais, econômicas, sociais. Em Cristo tudo fica para trás, não existe mais escravo, não existe mais servo, todos somos um em Cristo. E assim, se cada professor entender a oração de Cristo, iremos perceber que menos diversidade e mais unidade em Cristo. Irmão Jonas. O professor da escola dominical, ele deve enfatizar, entre tantas as coisas, a palavra intercessão. O que é interceder? É tomar o lugar da outra pessoa. O que é interceder? É pleitear por outra pessoa, é sentir a dor, é sentir o peso. Então, a prática da intercessão é algo bíblico e é uma coisa que o professor da escola dominical, ou seja, uma atitude que o professor da escola dominical deve estimular nos seus alunos e, claro, ele mesmo praticar a intercessão. Eu queria concluir aqui com, já que falamos de intercessão, tema intercessão, com o subtópico 3, do tópico 3 da lição, oração por encorajamento à unidade. Importante que o professor faça essa oração, né? Encorajando a unidade. O pastor diz o seguinte: em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, professor, aproveite este momento para para estimular, melhor dizendo, a sua classe a buscar ao Senhor, chegar mais cedo na escola dominical, ter aquele momento de oração, de intercessão. Na classe, pegue ali, faça um papelzinho com o nome dos alunos e distribua, cada um troca ali os papéis e assume um compromisso de interceder um pelo outro durante um mês ou durante um trimestre, e no outro trimestre você faz a mesma dinâmica onde os alunos trocarão a pessoa por quem intercedeu naquele trimestre ou naquele mês anterior. É importante porque você não só estimula os seus alunos à prática da oração, da intercessão, como também promove o crescimento e a edificação da classe. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, vamos orar? Vamos orar, vamos interceder, evangelista. Sim, senhor pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome por este privilégio de aprender com a tua palavra a orar como Jesus orou, Senhor. Te agradecemos pela revelação desta oração que nos traz grandes ensinamentos. Nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, te pedir a tua unidade, te pedir, Senhor, a santidade sobre o teu povo e também, Senhor, te pedir a proteção em favor da tua igreja. Te pedimos a tua bênção sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como, Senhor, a tua bênção sobre o superintendente das escolas dominicais, pastor Nadi Jackson Saraiva, também, Senhor, sobre o superintendente da Rede Brasil de Comunicação na pessoa do evangelista São Nivaldo. Continua, Senhor, com cada dirigente de escola dominical, professor e cada aluno, Senhor, sobre cada um dos teus servos que estiveram contribuindo em favor deste programa. Nós te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 11ª lição do trimestre com o título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Na próxima semana veremos a 12ª lição com o tema do julgamento à ressurreição.
O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.